É muito comum aquele velho preconceito em categorizar o período da Idade Média como um período de trevas, de escuridão, de muita violência, de regresso, retrocesso e etc. E apesar de vários trabalhos historiográficos já terem desmentido isso, muitas pessoas ainda não têm a consciência, não têm o conhecimento do que foi a Idade Média de fato. Então hoje vamos falar 5 coisas que a Idade Média não foi. A Idade Média não é um século. Pode parecer óbvio, mas vamos pensar bem, ela não foi um período bem definido e com características reconhecíveis como o Renascimento, o Barroco ou o Romantismo. Na verdade, é uma sucessão de séculos. Mas quais são esses séculos? É difícil de definir com certeza isso. Por exemplo, o humanista Flávio Biondo, que viveu no século XV, ele fixou o período com a queda do Império Romano, ou seja, 476, e o ano de 1492, que foi o ano de descobrimento da América e a expulsão dos mouros na Espanha. Então só aqui já vemos que são 1016 anos, mais ou menos, de muitos eventos históricos distintos. Santo Agostinho, por exemplo, ele vai morrer antes da queda de Roma, mas já vai ser considerado o primeiro pensador medieval. É ainda muito comum na historiografia dividir esse período em 3. Aí vamos ter a Alta Idade Média, que vai da queda do Império Romano ao ano 1000, ou até Carlos Magno. Vamos ter uma idade de transição ali chamada de Renascimento, e uma Baixa Idade Média, que apesar de bem depreciada por muitos, é uma época gloriosa que surgiu Dante com sua Divina Comédia, Petrarca e Boccaccio. A Idade Média não tinha uma visão sombria da vida. Que a Idade Média estava cheia de igrejas românicas repletas de figuras diabólicas e suplícios infernais, e há ainda uma popularização da imagem do triunfo da morte, isso é inegável, mas o seu oposto também é verdade. É uma época de luz, de beleza e proporção. Segundo Isidório de Sevilha, os mármores são belos por causa da sua brancura e os metais pela luz que refletem. Para fazer penetrar o divino nas suas naves, a igreja gótica é invadida por lâminas de luz que entram pelos vitrais. Toda a igreja é construída para facilitar a irrupção das luzes pelas aberturas na estrutura. Na origem desta paixão pela luz, as ascendências teológicas de fonte platônica e neoplatônica estavam presentes. A Divina Comédia de Dante é também um poema de ascendência das trevas para a luz e na contemplação final quase insuportável da visão magnânima da luz divina. A Idade Média não ignora a cultura clássica. Embora tenha perdido os textos de muitos autores antigos, os de Homero e dos trágicos gregos, por exemplo, conhecia Virgílio, Horácio, Cícero, Plínio o Jovem, Lucano, Ovídio, Estácio, Terêncio, Sêneca e outros. O fato de existir memória desses autores não significa, naturalmente, que fossem do conhecimento de todos. Um desses autores podia, por vezes, ser conhecido no mosteiro, com uma biblioteca bem fornecida e de desconhecimento nos outros locais. Havia sede de conhecimento, e numa época em que as comunicações pareciam tão difíceis, mas nem tanto, pois viajava-se muito, os doutos procuravam por todos os modos de obter manuscritos preciosos. Há inúmeras lendas de como os medievais se aventuravam para conseguir manuscritos, peças e artefatos da cultura clássica, o que explica a paixão, o amor à cultura clássica, que estava muito desenvolvido na época. O modo como eram lidos esses autores clássicos está, contudo, posto aos desígnios de uma leitura cristianizadora, como é o caso de Virgílio, lido como um mago capaz de fazer vaticínios, ou seja, previsões, e que na Ecloga IV teria previsto o advento de Cristo. A Idade Média não foi uma época em que ninguém se atrevia a ir além dos limites de sua aldeia. Temos aquele velho preconceito de achar que o medieval, tanto o camponês quanto o nobre, o clero, estavam presos ali naquela parte da terra e não conhecia além de suas fronteiras.
Mas é bem sabido que foi uma época de grandes viagens. Basta pensar em Marco Polo. A literatura medieval também está repleta de relatos de viagens fascinantes. Os vikings, os monges irlandeses foram grandes navegadores, para não falar das repúblicas marítimas italianas. Mas, acima de tudo, a Idade Média foi uma época de peregrinações, em que até os mais humildes se metiam ao caminho em viagens penitenciais a Jerusalém, a Santiago de Compostela ou qualquer outro famoso santuário, onde estivesse conservadas as milagrosas relíquias de algum santo. A tal ponto que em torno dessa atividade dos peregrinos surgem estradas e abadias, que às vezes funcionam como albergues, e são escritos guias muito minuciosos que indicam os locais dignos de visita ao longo do percurso. A Idade Média não odiava ou tinha preconceitos com a mulher. É verdade que os primeiros padres da igreja manifestavam um profundo horror à sexualidade, e esse horror era de tal forma que alguns recorriam à autocastração e a mulher era às vezes apontada como fomentadora do pecado. Mas a Idade Média é também a época da mais apaixonada glorificação da mulher, quer pela poesia cortês, quer pelos cultores do novo estilo, e pensamos, por exemplo, na divinização que Dante faz de Beatriz. Não é apenas na imaginação poética e laica, no mundo monástico, recordamos a importância de figuras como Hildegarda de Bingen ou Catarina de Sena, que se relacionam com soberanos e são escutadas pela sua sabedoria e pelo seu fervor místico. Heloísa tem uma relação carnal com seu mestre Abelardo, quando ainda menina e não consagrada à vida religiosa. Frequenta a universidade, despertando a admiração de seus colegas masculinos. E nem os místicos conseguem furtar-se ao fascínio feminino, pelo menos quando tinham de comentar o Cântico dos Cânticos, que por muito que se queira interpretar alegoricamente, nunca deixa de ser uma explícita celebração da beleza carnal. Temos, naturalmente, de recordar que a Idade Média dura 1000 anos, e que nestes 1000 anos, como de resto, no breve lapso de nosso tempo, é possível encontrar manifestações de pudor, outras de uma verdadeira neurose, e outras ainda de descontraída conciliação com a natureza e a vida. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Há muitos outros exemplos do que a Idade Média não foi, mas para não alongar muito o vídeo, eu escolhi esses 5 primeiros aqui. Se vocês gostaram, se puder compartilhar, puder curtir, seguir o canal, comentar qualquer coisa aí nos comentários. Inclusive, se querem uma continuação para outros exemplos, comenta aí que a gente fará sem dúvida com prazer. Obrigado a todos.